e seja ele para o momento da chamada de Cristo. Quando Cristo nos chamar, nós precisamos estar prontos, amém? Pronto para subir, né? Com a nossa vasilha cheia de azeite, amém? Quando o noivo, ele se ausentou por um tempo e ele voltou, ele encontrou 5 das noivas que estavam à espera do seu Senhor, encontrou 5 delas despreparadas e elas ficaram para trás, amém? Então que Jesus não volte e encontre as nossas vidas despreparadas, né? Que nós possamos estar preparados em todo momento para o chamado, para o momento da volta do Cordeiro, amém, irmãos? E consagrar diante do altar de Deus as ofertas. Então você que trouxe a sua oferta, você pode pôr dentro desse vaso aqui de espelho. Eu vou estar orando aqui, eu estou com o dízimo da irmã Débora. Nós vamos colocar diante do Senhor, apresentando a Deus, né, esse ato de amor pela obra do Senhor Jesus. Então você que trouxe, estenda as tuas mãos para o céu. Eu vou também orar pela oferta da irmã Débora. Senhor meu Deus, em o nome de Jesus, nós oramos agora, Pai, intercedendo, Senhor, pela vida desses irmãos que são contribuintes da Tua casa, são contribuintes desta igreja, Senhor. Ajudam essa obra, Pai, que nós temos lutado para manter essas portas abertas, para manter, ó Deus, os compromissos da igreja em dia, e os teus filhos com amor, com dedicação, têm sido fiéis, ó Pai, com os dízimos, com as ofertas. Honra a vida deles, honra a fé de cada um deles, ó Deus, esse ato de derramar, de depositar diante do teu altar, seja isso notório diante dos teus olhos, meu Deus, e se torne bênção na vida dos teus filhos, ó Pai, que eles vejam multiplicando em o nome do Senhor Jesus. Abençoa cada um deles que estão aqui, Pai, ofertando e derramando diante de Ti, e a vida, Senhor, da irmã Débora também, que não está presente, mas pela live, ela está acompanhando, mas enviou o seu dízimo. Que Deus vos abençoe em o nome do Senhor Jesus e multiplique, amém e amém. Glória a Deus. Vamos depositar aqui em nome de Jesus. Irmãos, pode assentar. Você que tem a tua Bíblia, abra ela comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Deus, no capítulo de número 4. Os irmãos que estão em casa, Deus abençoe todos vocês, irmãos. O meu celular ficou um pouco mais longe, coloquei ele um pouco mais longe para pegar um campo maior aqui do altar. Eu não consigo ler as mensagens dos irmãos, mas pode interagir aí, que depois eu leio todas, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Glória a Deus pela vida de cada um. Eu fico feliz dos irmãos que estão acompanhando pela casa também, muitos que nem são aqui da igreja, mas estão acompanhando, estão sempre ali adorando a Jesus conosco. Abra a tua Bíblia, amado, no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 4. Estou muito feliz com o irmão Ivan, com a irmã Raquel que está vindo aí, sempre glória a Deus pela vida de vocês, viu? Estou muito feliz com a vida dos irmãos. Mateus capítulo 4, meus irmãos, louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos começar a partir do verso 17, e o tema da mensagem que o Senhor despertou meu coração para essa noite é uma pergunta: discípulos ou parasitas? Nós vamos meditar em cima dessa pergunta, amém? Através do texto que nós vamos ler e entender o chamado de Jesus para a vida dos seus discípulos. Discípulos ou parasitas? Glória a Deus. Capítulo 4 de Mateus, verso 17, acompanha comigo a leitura, que diz assim: e desde então, começou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo a rede,
seguiam Jesus. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco junto com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e ele os chamou. E eles, deixando imediatamente o barco e também o seu pai, seguiram a Jesus. E percorria Jesus por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias que estavam entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que sofriam, que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele curava todos. E seguia uma grande multidão da Galiléia de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Até aí, irmãos, pode assentar. Glória a Deus. Nós vamos meditar sobre o chamado dos discípulos, né? Eu li esse texto como referência, que ele demonstra o momento em que Jesus ele está chamando os seus discípulos, chamando homens para que assumam o compromisso de andar com Jesus, né? Você percebe aqui que Jesus está passando pelo mar, próximo ao mar, e ele encontra Pedro e André, né? Os 2 irmãos, Pedro e André. Jesus encontra os dois, e o que eles estavam fazendo ali, irmão? Eles estavam trabalhando. Jesus não chamou um desocupado, Jesus não chamou alguém que não tinha vontade de fazer nada. Você vai perceber entre os discípulos que todos aqueles que Jesus chamou eram homens de trabalho, homens experimentados no trabalho, homens que tinham um ofício, homens que tinham uma função, homens que eram valorosos naquilo que fazia, lutavam pela família, cuidavam do sustento da sua casa, eram homens comprometidos com a família, né? E Jesus os chamou. Quando Jesus chama Pedro e André, a Bíblia diz que eles estavam ali cuidando das suas coisas, e eles deixaram tudo, e a Bíblia diz que logo eles seguiram a Jesus. Eles abandonaram tudo e passaram a seguir a Jesus. E quando eles encontraram-se com Jesus ali, o Senhor Jesus diz assim: vinde após mim, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu vou mudar a vida de vocês. Quando Jesus disse para Pedro e André, irmãos, presta atenção aqui. Quando ele disse para Pedro e André: vinde após mim, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens, ele está dizendo: eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua vida. Se vocês abandonarem tudo e vir após mim, e me seguir, e andar como meus discípulos, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua vida. Esse era o chamado de Jesus, quando ele estava procurando os seus discípulos. Você percebe que ele vai atrás de homens comprometidos com o trabalho, com a família, homens que têm os seus afazeres, que não estão desocupados de qualquer forma, estragando os seus dias com outras coisas. Ele procura homens ocupados, e ele os chama. E ele diz assim: se vocês se dispuserem a abandonar tudo, a largar tudo para me seguir, para estar comigo, para andar comigo, eu vou mudar a história de vocês. Vocês não vão ser mais apenas pescadores, vocês vão ser pescadores de homens. Vai haver algo muito diferente, vai acontecer algo muito diferente sobre a vida de vocês. E eu quero alertar você e eu como igreja, você que está em casa, que esse chamado serve para hoje. Jesus está à procura de homens, irmã Emília, e mulheres que estejam dispostos a abrir o coração, a abraçar a obra do Deus vivo. É porque Jesus, quando chama eles, Jesus sabia muito bem, irmã Helena, que o trabalho é muito grande, a obra é muito grande, a obra é muito pesada, e precisa de pessoas que estejam com o coração verdadeiramente fervendo
do desejo de fazer a obra do Senhor. Essa é a função do discípulo. O discípulo tem que ser desejoso por trabalhar, por fazer a obra. Ele vai viver dela, ele vai estar nela, ele vai ser abençoado por ela. O Senhor vai honrar ele dentro da obra, mas ele é discípulo, ele quer ver a obra do Senhor crescer, ele quer fazer o trabalho, ele quer falar, ele quer abençoar, ele quer curar, ele está ativo na obra. O discípulo é o ser humano, é a pessoa que Deus chamou para estar ativo, diga comigo, ativo na obra do Senhor. Amém, irmão? Ativo na obra do Senhor. Então Jesus, você vê que ele passa por uns lugares, aí ele encontrou Pedro e André, aí depois ali na frente ele encontrou Tiago e João, filho de Zebedeu, que também estavam trabalhando, e disse para eles: vem e segue-me. E alguém começa a dizer, irmão Ivan, aquele é o Messias, aquele que está chamando é o Messias, é o enviado de Deus, é o Filho do Altíssimo. E as pessoas que decidiram seguir a Jesus, você vai ver na Bíblia, quando nós lemos, as suas vidas foram mudadas, as suas vidas foram transformadas, se tornaram discípulos de Cristo, deram a vida pela obra de Deus. Quando Jesus ressuscitou e foi para o Pai, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o meu Espírito para vocês. Por quê? Porque o trabalho continua, porque não vai acabar, maninha, porque Jesus foi embora. O trabalho não vai acabar porque Jesus foi embora naquele dia, irmã Raquel. O trabalho continua. E Jesus diz: então eu enviarei o meu Espírito, porque o meu Espírito vai fortalecer vocês, vai instruir vocês, vai derramar sobre vocês uma unção, e vocês vão permanecer. Enviarei o meu Espírito sobre vocês, sobre os discípulos, sobre aqueles que deram a vida. Mas aí no tema da mensagem, eu coloquei uma pergunta: discípulos ou parasitas? Então, para nós entendermos essa pergunta, observa bem, o discípulo é aquele que trabalha, é aquele que dá vida, é aquele que quer fazer, é aquele que ele está disposto a viver, a fazer a obra do Senhor. Ele está disposto a obedecer o Mestre. Ele está disposto a ouvir o ensinamento de Deus e se alimentar do que Deus está dando para ele, seja através da palavra, seja através do momento de louvor, quando nós louvamos. Tem gente que canta, irmão, só canta da boca para fora, ele não está nem prestando atenção no que ele está cantando, na letra do louvor que ele está cantando. Às vezes a letra do louvor que ele está cantando está repreendendo ele, está mostrando para ele que ele está vivendo errado, e Deus está consertando ele, e ele não está nem entendendo, porque ele está dentro da igreja, mas ele está desligado. Sim ou não? Ele está desligado, ele não está prestando, ele não está focado no que Deus está falando com ele. Deus começa a falar com você a partir do momento que você põe o seu pé dali para dentro. Quando você tem a tua vida no altar, quando você está na sua casa e abre a tua Bíblia, e você vai ler e vai meditar no que o Senhor está falando com você, você faz uma oração, e o Espírito de Deus te revela uma palavra, ele revela algo para a tua vida, ele te instrui. Deus está preocupado com a tua vida, o Senhor está preocupado com você. O discípulo é aquele que segue os passos. Discípulo é aquele que segue os passos, aquele que procura andar no caminho, é aquele que está pronto para ouvir, ele obedece, ele é sensível à voz do Senhor, ele obedece a palavra de Deus pregada, aquilo que está sendo instruído para ele, aquilo que o pastor está pregando na igreja e está servindo para a vida dele. Ele procura consertar o que está errado, para ele viver bem diante daquele que o chamou, que é Jesus Cristo. Porque quem chamou não foi o pastor Marcelo, quem chamou não foi o pastor José, o pastor João, o pastor Antônio. Quem chamou foi Jesus. Independente da igreja que você esteja, quem te chamou foi Jesus. E eu tenho que estar disposto a seguir, disposto a abrir mão de algumas coisas que me fazem mal para seguir a Jesus. Esse é o discípulo. Ele está pronto para trabalhar, ele se preocupa com a obra de Deus, ele é fiel, ele é presente.
Amém ou não? Ele quer fazer alguma coisa, ele quer ver a obra do Senhor crescer. Pedro, João, Tiago, todos eles que estavam ali, eles eram muito ativos. Eles eram muito ativos no ministério de Jesus. Jesus não trabalhou sozinho, ele era o Cristo, ele era o Jesus, mas ele não trabalhou sozinho, ele delegava ordens ali. Faça isso, faz aquilo outro, e eles saíam fazendo, e esse ministério cresceu, e essa obra cresceu. Aí, quem são os parasitas? Os parasitas, o que é um parasita? Parasita é aquele bichinho que ele vive no corpo, ele se alimenta do corpo, mas ele não está fazendo bem nenhum para o corpo. Ele está lá, ele só está comendo, do corpo, mas ele não beneficia o corpo. Ele explora o corpo. Ele é o parasita. E dentro do ministério, estou falando isso no globo, globalmente no mundo, também existe. Existem os discípulos e existe o parasita. Aquele que ele quer que você faça, ele quer que a igreja faça, ele quer que a igreja abençoe ele, mas ele não está disposto, quando o pastor dá uma palavra para ele não está disposto a se corrigir, ele não está disposto a mudar a vida dele, ele não está disposto a tomar uma atitude, ele não aceita o que o pastor falou, ele não aceita o que foi pregado, ele quer. Amém? Vem na minha casa, ora para mim, põe o joelho aí, leva o meu pedido. Mas quando o pastor fala, irmão, você tem que fazer isso para Deus abençoar a sua vida, olha o que você está fazendo, ele não aceita, ele não corrige. Ele quer estar no meio do povo, ele quer estar no meio do ministério, ele quer estar no meio da obra, mas ele não quer contribuir, ele não quer cooperar, ele não ajuda, ele não dá vida, ele não é fiel. Ele é um parasita, ele só está comendo do que você pode dar, mas ele não te abençoa em nada, ele não te ajuda, ele não estende a mão. Ele é discípulo, ele é parasita, ele não ora, ele não jejua, ele não busca, ele não faz nada para contribuir, ele não faz nada para colaborar com o corpo. Amém ou não, irmãos? Você consegue entender que nós somos o corpo? Nós somos o corpo, e cada parte do corpo tem uma função, cada parte do corpo trabalha, cada parte do corpo faz alguma coisa. Amém ou não? Nós precisamos um dos outros muito dentro do corpo. Cada membro do meu corpo precisa de uma parte minha, e todos eles cooperam para que o meu corpo funcione perfeitamente, 100%, e eu esteja bem. Quando uma parte do seu corpo está mal, o seu corpo inteiro fica mal. É ou não é? Às vezes você tem eu já falei aqui, às vezes você faz um machucadinho tão pequenininho, tão insignificante, e ele inflama. Olha o trabalho que esse machucadinho vai dar para você. Você fez um machucadinho lá no pé, insignificante, e ele inflama. Você tem dificuldade para pôr sapato, para calçar um chinelo, para ficar de pé, você vai andar mancando, por causa do machucadinho insignificante que você fez. Mas aonde ele está? No corpo. Às vezes está no lugar lá, ninguém vê, está dentro do sapato, ninguém vê, mas está no corpo. Ele está ferindo o corpo. Ele está num pedacinho lá que ninguém dá nada para aquele pedacinho, mas está lá no corpo. Então a outra parte do meu corpo tem que ir lá e cuidar. Eu vou tomar remédio, eu vou passar o remédio lá no pé, eu vou cuidar, eu vou selar. Então toda a parte do corpo, ela tem a sua função. Eles trabalham para que o membro, para que o corpo em si, o ministério em todo, viva bem, esteja bem. O parasita é aquele que ele só quer absorver do corpo, mas ele não dá nada para o corpo. Ele não trabalha, ele não ajuda, ele não ora, ele não jejua, ele não faz nada, e quando fala para fazer, ele não obedece. Ele é rebelde, ele é contrário a tudo que o pastor prega, ele não aceita uma correção, um ensinamento. Quando chama atenção, ele acha ruim, mas ele não sai do corpo, ele está no corpo. Amém ou não? Ele está no corpo, por quê? Porque ele gosta de estar no corpo, irmã Emília. Ele gosta de estar no corpo, mas ele não quer cooperar, ele só quer absorver.
Então, quando você olha para a Bíblia, o que você percebe? Você entende que Deus chamou pessoas que se comprometeram com o corpo, que se comprometeram com o ministério. Você pode perceber que o parasita, irmão Ivan, o parasita, ele está no corpo, ele quer ser abençoado, ele quer que a vida dele muda, mas ele não faz nada. Eu quero que a minha vida mude, eu quero que o Senhor faça a minha vida mudar, mas ele não faz nada para Deus, ele não entregou a vida para Deus ainda. Ele está querendo só se alimentar do corpo, mas ele não entregou a vida de verdade para Jesus. Porque quando você entrega, irmãos, eu estava conversando esses dias com alguém, não me lembro agora direito, e nós estávamos falando a respeito disso. Quando você entrega a vida de verdade para Jesus, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Acho que foi um dia que nós estávamos aqui, não foi, irmã Helena? Estava eu, você, o Rodrigo, a irmã Lavínia. Quando você entrega a vida de verdade para Jesus, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Nunca mais. Porque você começa a ter desejo, não é? Você que está aqui, você começa a ter vontade de fazer as coisas, de ajudar as pessoas, de vir para a igreja, de ouvir uma palavra, de poder fazer alguma coisa para abençoar a sua igreja, de trabalhar para a obra, de convidar um vizinho, de convidar um amigo para vir para a igreja com você. Você vê uma pessoa que não está vindo, você ora por ela, você intercede pela vida dela, você está em constante trabalho, atividade para a obra do Senhor. Agora o parasita não faz isso. O parasita, ele só quer bênção, ele só quer que a bênção chegue nele, ele quer que o alimento chegue nele, ele quer que as mesmas maravilhas que acontecem na vida do discípulo, ele quer que aconteça na vida dele, mas ele não tem a mesma disposição do discípulo, ele não tem a disposição, ele não quer fazer, ele não quer obedecer, não aceita a palavra do pastor, o que é pregado, o que é ensinado, ele só quer a bênção. Ele está dentro da igreja, mas ele é o parasita, ele não é discípulo, ele é o parasita. Então dentro da igreja tem duas personalidades, tem o discípulo e o parasita. E aí quem nós somos? Discípulo ou parasita? Nós somos aqueles que estamos fazendo a obra, e nós temos que orar para aquele que está vivendo nesse estado de parasita, para que ele desperte, para que ele desperte. Não quero que Deus arranque e leve embora, eu quero que ele desperte. Aquele que está vivendo nesse estado de parasita, que não consegue enxergar que ele é necessário para a obra, e que Deus quer usar a vida dele, eu quero que ele desperte. Eu quero que os olhos dele se abram, porque olha a promessa de Deus aqui, meus irmãos. O que o Senhor está falando aqui para os discípulos? Se vocês vierem até mim, eu vou mudar a história de vocês. Vocês vão ser pescadores de homens, nunca mais vai ser a mesma coisa, porque haverá uma mudança, uma transformação. Irmão Ivan, não é a Igreja Catedral do Avivamento Church que dá, é o Espírito de Deus, quando existe uma entrega de verdade, irmão Jair. Quando o homem se entrega para Jesus, irmã Andréia, e ele fala assim: Senhor, eu quero ser um discípulo igual Pedro. Deus transformou a vida de Pedro, Deus trabalhou na vida dele, o Espírito de Deus mudou Pedro, o Espírito de Deus mudou Paulo. Quem era Paulo? E ele decidiu ser discípulo, não um parasita dentro da igreja, um discípulo, e ele se tornou um instrumento na mão de Deus. Nunca mais a vida de Paulo foi a mesma. Um dos maiores missionários que essa Bíblia, um dos maiores missionários que o mundo já viu. Destemido, saía para pregar, ia para os países, ia para os outros lugares, viajava falando de Jesus, passou fome, passou necessidade, mas estava envolvido na obra. O parasita é aquele que só reclama. Ele não está fazendo e ele ainda só reclama, irmã Helena. Faz nada, ele não estende a mão para ninguém e ele só reclama. A igreja não está boa, o pastor não está bom, o Jesus não está bom, o céu é tudo contra. Ele acha que o mundo está contra ele. Ele só reclama, ele é um parasita. O Espírito
Deus precisa transformar esse ser humano, porque ele não quer se envolver, ele não quer ter compromisso. E Deus chamou aquele que tem compromisso. Por isso que você vê aqui, ó, se você olhar na Bíblia, o Senhor Jesus, ele passou curando todo mundo, não é? Ele curava todas as pessoas, ele chamou os seus discípulos e lançou uma palavra sobre eles: vinde, que a vida de vocês vai mudar, vou fazer vocês pescadores de homens, a vida de vocês vai mudar. E eles decidiram entregar a vida, eles decidiram assumir o compromisso. Só que isso, meus amados, é uma decisão particular. Amém ou não? É uma decisão particular. Olha aqui, ó, aqui está a família da irmãninha ali do irmão Jair. Irmão Jair, irmãninha e irmão Jairzinho. Os três da mesma família. Mas se um quiser e o outro não quiser, tem como se obrigar aquele que não quer, irmãninha? Não tem como obrigar. Tem como eu obrigar? Não, você vai porque eu vou obrigar você a ir. Tem como obrigar? Não tem. Ele pode até vir obrigado e ser obrigado, mas se ele não abrir o coração e na sua particularidade, do seu interior, não surgiu o desejo de se entregar a Jesus, vai ser um parasita, vai ficar sentado ali, mas não serve para nada. Ele só quer comer as bênçãos, ele só quer pegar as bênçãos por onde ela vem descendo, por onde ela vem passando, aproveitando um pouquinho do irmão, do outro e do outro, mas ele não quer entregar a vida para Jesus. Amém? Eu quero as bênçãos, mas não quero compromisso. Conhece gente assim? Quer as bênçãos, mas não quer o compromisso. Quero que Deus faça para mim, mas eu não vou entregar minha vida para Ele. Eu quero que Deus tenha compromisso comigo, mas eu não quero ter compromisso. Conhece, irmã Emília? Eu quero que Deus tenha compromisso comigo, mas eu não quero ter compromisso com Ele. O pastor que não me chame para fazer nada na igreja, o pastor que não me chame para colocar a mão em nada lá, que não aconteça nada, que não peça para eu fazer, que não peça para eu orar, que não peça para eu jejuar, ele não quer fazer nada. Está vivendo para quê? Amém ou não? Nós vivemos para servir a Deus. Nós fomos chamados como discípulos do Cristo, e há um preço a se pagar. Qual é a posição que nós nos encontramos? Nós temos que pensar nisso. Nós temos que parar para analisar a palavra de Deus, a importância de estar na igreja, para ouvir a mensagem, ouvir o que Deus está falando, meditar no que o Senhor está falando. Eu lembro muitas vezes, quando eu ia na igreja, muitas vezes eu escutei mensagem dos pastores que ali na igreja eu congregava com o meu pastor, e havia mensagens, irmãos, que eu mastigava a semana inteira, a mensagem martelava na minha cabeça a semana toda, não era de um dia para o outro, do domingo para a segunda. Tinha mensagem que me perseguia a semana inteira, e Jesus falando: e aí, escutou? Não vai mudar? E aí, escutou? Vai continuar do mesmo jeito? E aí, escutou e não vai ter transformação? É Deus falando. Por quê? Porque quando Jesus ele chama o discípulo, irmã Raquel, ele está ensinando o discípulo a viver aquilo que Deus quer que ele viva, que é a palavra. Deus quer que você viva a palavra, Deus quer que eu viva a palavra, mas eu tenho que estar disposto a obedecer. Agora o parasita, ele não está disposto a obedecer, ele quer a bênção, mas ele não quer a obediência. Deus fala para ele: você tem que parar de fazer isso, que isso está te fazendo mal. Ah, não, pede qualquer coisa, menos isso. É ou não é? Me pede qualquer coisa, pastor, menos isso. Porque ele não quer parar, ele não quer o que está fazendo mal para a vida espiritual dele. É um parasita, ele ouve e não faz nada, ele só quer comer, só quer se alimentar das bênçãos. Não tem disposição. O discípulo, como eu disse no começo, Deus chamou homens para se comprometerem com a obra. Quando nós nos comprometemos com a obra, o nosso desejo é fazer, é trabalhar, é estar ativo, é ganhar almas para Jesus, é falar de Jesus. Irmãos, é fazer alguma coisa.
né? Trabalhar no campo espiritual, ajudando as pessoas. Olha, você olha para a tua igreja, você vê aquilo que a tua igreja precisa, você abençoa a tua igreja, você abençoa o irmão que está precisando, você vê aquele que está lá fora, você vai falar de Jesus, você vai pregar, você vai fazer alguma coisa para beneficiar o reino de Deus. Você é ativo, você é ativo, e a Bíblia ensina. Só que o parasita ele não quer fazer nada. Ele não quer fazer nada, ele nunca está disposto, ele nunca pode. Ele sempre está com outras coisas. Ele dá mais importância para as coisas que o mundo oferece do que para as coisas de Deus. Presta atenção. Ele dá mais importância para as coisas. Se tiver uma festinha do lado, ele larga tudo e vai para a festinha, mas não vem para a igreja. É ou não é? Ele pode ter compromisso na igreja, ele abre mão do compromisso da igreja e ele vai fazer o que ele tem vontade, mas ele não vai assumir o compromisso. É discípulo? Não é discípulo, porque o discípulo está preocupado com as obras do Senhor, o discípulo está preocupado com o reino. O Senhor nos chamou, amado. O Senhor chamou você, o Senhor nos chamou para nos preocuparmos com o reino. Estar na igreja não é só o papel de ouvir, é de fazer. Amém ou não? Nós somos chamados para fazer. Para fazer. É isso que Deus nos chamou. Para fazer, para trabalhar na obra. Eu acho bonito o trabalho do irmão ali. Às vezes ele vem mais cedo, à tardezinha, vem olhar o bebedouro, vem ver se está precisando de alguma coisa, vem ver se está limpo, se está sujo, o que precisa fazer. E ele, no dia do culto, ele deixa tudo preparadinho para a noite estar pronto, porque ele sabe que vai ter o culto. Ele vem de tarde, já arruma tudo. É o carinho pela obra do Senhor. O irmão que vem, limpa a igreja. A irmã vem sozinha, limpa a igreja todinha, limpa aqui, limpa lá no fundo, limpa o banheiro, dá aquele trato para que a igreja esteja limpa para o dia do culto. É carinho, é a pessoa ativa. Eu quero fazer, eu quero me envolver. Ei, pastor, o que tem para eu fazer? Pastor, o que eu posso fazer? Posso visitar alguém? Posso orar na casa do irmão? Posso ir lá falar de Jesus? Posso convidar para vir na igreja? Não precisa pedir, é a obra do Senhor. É atividade, é discípulo, tem desejo de estar no culto para aprender. Agora tem gente que some, irmão, não aparece mais. Se não tivesse Covid, se não tivesse chuva, se não tivesse frio, ele não vinha na igreja ainda. Amém ou não? Se não tivesse frio, não tivesse chuva, não tivesse Covid, mesmo assim o camarada não vinha. Ele inventa desculpa para não estar no culto. É o parasita. Porque ele não quer ouvir o pastor pregar, ele não quer ouvir Deus falar com ele na palavra. Ele acha pesado, ele acha chato, ele acha maçante, incomoda. Enquanto os discípulos de Jesus, irmão, estavam lá no sol, no sermão da montanha, aquele solão rachando em cima, e aquele monte de homem sentado ouvindo Jesus pregar no sol. No mar da Galileia, ouvindo Jesus pregar no sol. Disposição. O povo hoje está muito tranquilo. Não é ou não é? Está acostumado, irmão. Quer receber tudo de mão fácil. Quer receber sem fazer a obra. Quer receber sem se dispor para Deus. Não sei quem que ensinou. Não sei qual foi o pastor que ensinou a pessoa a ser assim. Não sei qual foi o pastor que instruiu. Mas o povo hoje, estou falando no geral, ele acha que Jesus é o escravo dele. Jesus tem que fazer para mim. É ou não é? Até você escuta alguém dizer: se Jesus não fizer, coloca na parede. Coloca Jesus na parede. Quem é o homem para colocar Jesus na parede, irmão? Já escutou isso? Quem já escutou? Coloca Jesus na parede. Já escutei um monte de gente falar isso. Quem coloca Jesus na parede? Sou eu que preciso dele. Eu tenho que ser servo, tenho que ser discípulo, tenho que estar disponível. Amém? Você que está em casa, escuta isso. Esteja disponível para Deus. Seja discípulo, não seja parasita.
Não fique só querendo bênção, queira fazer. O que eu posso fazer para abençoar a minha igreja? O que eu posso fazer para abençoar o reino de Deus? Aonde eu posso ser útil, Senhor? Me usa. Amém ou não? Glória a Deus. Eu sei que Deus pode fazer, irmão. Eu sei que Deus pode levantar homens e mulheres aqui com essa disposição para nós fazermos muito mais, ajudarmos muita gente, levarmos o nome de Jesus para muita gente. Jesus está voltando, Jesus está voltando, e Ele vem buscar uma igreja preparada, uma igreja pronta, uma igreja que esteja ativa. Não adianta a igreja estar cheia, lotada, mas aquele povo não está ativo, não tem entrega, não tem coração, não tem verdade, é só um boneco dentro da igreja. O Senhor está nos chamando para sermos ativos para Deus, ativos para a obra. Eu preciso de você, você precisa de mim, o corpo da igreja precisa de nós. Vamos ser instrumentos na mão de Deus, discípulos de verdade, irmão. Discípulo está disposto a pagar o preço, parasita não. O discípulo está de... O que o Senhor diz aqui, ó, o que eu vou ler aqui. Marcos capítulo 8, se você quiser abrir em casa, pode abrir para conferir, né? Acompanhar comigo, é bom conferir, não acreditar em tudo que os outros falam. Confere na Bíblia, acompanha. Glória a Deus. Marcos capítulo 8 e o verso 34. Olha só o que Jesus diz assim, ó. E chamando até ele a multidão, junto com os seus discípulos, ele disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Vamos repetir isso aí, ó. E chamando a multidão a si, junto com os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus estava ensinando para eles, ele chamou o povo, então foi os discípulos e foi o povo que estava com ele ali. A obra precisa ser feita, o trabalho precisa ser feito. Vocês querem andar comigo? Então tome a tua cruz, negue as suas vontades, negue a si mesmo e me siga. Amém ou não? Seguir a Jesus de todo o coração, irmão. Não é de conversinha como é por aí, é de todo o coração, é fazer a obra. Pastor, eu estou disposto, eis-me aqui, o que eu posso fazer na obra? Usa a minha vida, eu quero ser um instrumento, quero ser batizado pelo Espírito Santo, quero que Deus me use. Cadê esse desejo? Irmão, quando eu me converti, o meu sonho era falar em línguas, era ser batizado pelo Espírito Santo. O pastor chamava, às vezes ele nem chamava, eu sentava lá na frente esperando a hora da oração para ele falar quem queria receber o batismo. Eu estava correndo, eu era o primeiro que estava lá na frente, porque eu tinha sede de ser batizado pelo Espírito Santo, para saber que o Espírito de Deus estava movendo em mim. Hoje muita gente não se importa com isso, não quer nem saber, porque não quer o compromisso. Ô irmão, vamos batizar? Ah, pastor, não vou batizar agora, eu acho que está cedo. O cara tem 200 anos, está pagando pedágio para viver na terra já, e eu acho que está cedo, pastor, não vou batizar, porque eu estou indeciso ainda. Esperando mais o que, irmão? Para ser discípulo, para entregar a vida para Jesus, de verdade. Está ficando em cima do muro. O Senhor está ensinando, Deus está instruindo a tua vida e a minha vida. O Senhor quer uma igreja que se entrega, não é igreja bonitinha, que Ele olha tudo de palitozinho, gravata, né, irmão Ivan? Tudo arrumadinho, tudo bonitinho, mas a vida é uma bagunça. É igreja de fachada, só para mostrar.
mas a vida é uma bagunça. Não é isso que Deus quer. As irmãs cantando no círculo de oração, aquela coisa mais linda do mundo, tudo de roupinha igualzinho, bonitinho, parece um coral, mas a vida é uma bagunça. Não adianta, não adianta. O propósito não é esse, o chamado não é esse. O chamado para ser discípulo é para pôr a mão na arada, é para negar a si mesmo, é para carregar a tua cruz e seguir a Jesus. Pastor, está difícil, mas eu estou aqui. Está difícil, mas eu estou servindo ao Cristo. Eu não abandono meu Deus, eu sou fiel ao meu Deus. O apóstolo Paulo estava preso dentro do cárcere, ele sabia que ele ia morrer de manhã. E ele disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Não me abala. Aleluia. Quando ele foi para Roma, disseram para ele: mas você é doido, você vai para Roma, os caras estão querendo a sua cabeça, eles vão te matar. Mas eu preciso ir fazer a obra lá, eu tenho algo para terminar. Então o servo de Deus não deixa o trabalho para trás sem fazer, ele vai fazer o que tem que ser feito. É o discípulo, irmão. Igreja que está em casa, igreja. O discípulo põe a mão no arado e não olha para trás. É ou não é? Não é esse homem que Deus quer, irmã Raquel? Que põe a mão no arado e não olha para trás. O povo do Egito pecava muito, por quê? Porque quando a coisa ficava difícil, ele ficava olhando para trás, sentia saudade do Egito. Começa a olhar para trás. Discípulo serve de todo o coração, entrega a vida para Jesus, se preocupa com a obra de Deus, quer fazer o bem para a obra do Senhor. E Deus tem um chamado na tua vida aí, ó, você que está em casa. Deus tem um chamado na tua vida aqui, irmão. Na minha vida, nós estamos aqui para fazer a diferença. Vamos fazer a diferença no nosso bairro. Eu preciso de você. Vamos fazer a diferença aqui nesse bairro. Vamos estender o que Deus está fazendo aqui para fora. Vamos alcançar a cidade. Vamos em outra cidade. Vamos fazer a obra do Senhor. Ah, pastor, é muito pequenininho aqui. Não importa. Jesus começou sozinho. Depois ele tinha 12. Depois ele tinha 70. Quando ele foi para o céu, tinha 500 olhando ele ali. Aleluia. A obra foi crescendo, vai expandindo, vai multiplicando, mas precisa ter uma chama que começa no coração de alguém. Então que seja no meu e seja no seu que está em casa, venha ajudar a fazer a obra. Vamos pôr a mão no arado sem olhar para trás. Vamos ser discípulo. Amém? Vamos ser discípulos. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Glória a Deus. Você tem um chamado maravilhoso na tua vida. Você foi chamado para Deus te usar, para ser instrumento na mão do Senhor. Não abra mão disso, meu irmão. Não abra mão disso. Você que está em casa, não abra mão disso. Você tem um chamado. Jesus te chamou. Aleluia. Se você for ver esse vídeo depois, numa outra ocasião, você é de outra cidade, de outro bairro, de outro lugar, volta para a tua igreja, vai fazer a obra de Jesus naquele lugar, vai ajudar o teu pastor. Põe a cruz embaixo do ombro e ajuda aquele homem lá. Aleluia. A fazer a obra, a ganhar a alma, a encher a igreja, a ensinar as pessoas a viver o amor de Jesus de verdade, sem hipocrisia, sem mentira, com sinceridade. Ajuda o teu pastor. Você que está aí vendo esse vídeo é de outra igreja. Ajuda o teu pastor. Ame a obra de Deus. Aleluia. Vamos orar? Senhor meu Deus, nós oramos aqui esta noite, ó Pai, glorificando o Teu eterno nome, sabendo que o Senhor é aquele que nos dá vitória, o Senhor é o Deus que nos chamou, o Senhor é aquele, Pai, oh meu Deus querido, que colocou sobre nós uma incumbência, uma missão de fazer a Tua obra e de sermos discípulos do Senhor nessa terra. Pai, a minha vida está aqui à Tua disposição, a vida de cada servo Teu que ouviu essa palavra, aqueles que estão em casa, Senhor, ouvintes dessa mensagem. Ajuda o Teu filho, ajuda o Teu servo, Senhor, capacita as nossas vidas
vidas diante da tua face poderosa. Livra-nos do mal, Senhor, que nós estejamos sempre à disposição, ativos, Senhor meu Deus, praticantes da tua obra, praticantes da tua palavra. Abençoa o teu servo, a tua serva que está aí, aquele que saiu da igreja, Pai, por causa de besteira, aquele que ficou dando ouvido para a palavra de irmãos que tirou ele da igreja. Volta para a tua casa, volta para a casa do Senhor, vai fazer a obra do Senhor, ajuda o teu pastor. Você que está aí, levanta, põe-te em pé, vem fazer a obra do Senhor. Deus ajuda ele, ajuda o teu filho, aquele que está desanimado, aquele que está cansado, ele possa abrir os olhos, que ele possa ver a necessidade dele no corpo, meu Pai, e seja ele uma bênção para a tua obra, em o nome de Jesus Cristo. O Senhor é o Deus que fortalece, o Senhor conhece as nossas necessidades, Pai. Eu não quero ser um parasita dentro da tua casa, mas eu quero ser um discípulo da tua obra, um parasita no meio dos meus irmãos, mas eu quero ser aquele que estende a mão, aquele que ajuda. Então vem sobre nós, ó Pai, e nos capacita assim como o Senhor deseja e o Senhor quer sobre as nossas vidas. Vem agora o teu Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Amém, amados, nós vamos encerrar agradecendo o Senhor. Eu quero que você entenda uma coisa: Deus te chamou para ser uma bênção, Deus te chamou para ser uma bênção, e Deus vai usar você. Olha aqui, ó, a mesma palavra que Ele deu para os discípulos ali, Ele te fará pescadores de homens. Quer saber o que é isso? Vou mudar a tua história, vou mudar a tua vida, vou abençoar você de uma forma grandiosa. Creia nisso, amém? Vamos agradecer a Jesus. Deus abençoe vocês, viu, que estão aqui na igreja, um número que está aumentando, glória a Deus. Você que está em casa, volta para a igreja, irmão. A igreja está aberta, está recebendo as pessoas. Venha participar do culto aqui, venha adorar a Deus conosco aqui, amém? Estamos funcionando normalmente. Quero você aqui adorando a Deus conosco. Venha fazer parte desse corpo, desse ministério, em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Você que quer nos ajudar, quer abençoar essa obra e não é daqui, o meu telefone está aí, me chama lá, eu vou te passar a conta para você ajudar a abençoar essa igreja, tá bom? Nós precisamos da ajuda de todos, precisamos mesmo, Deus sabe. Estenda as tuas mãos. Senhor, nós te agradecemos por este culto, te agradecemos, meu Deus, pela oportunidade de ouvir a tua palavra, de ouvir a tua mensagem, Senhor, que vem de encontro à necessidade da tua igreja hoje. Abençoa a minha vida, abençoa a vida dos meus irmãos, leva-nos de volta para os lares, Senhor, guardados e protegidos pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor seja agora, meu Deus, a nossa fortaleza, a nossa força, Pai, em todos os dias, em todos os momentos. E que nós possamos ver, ó Deus, o crescimento dessa obra, o crescimento da tua obra, Senhor, no meio desse bairro, em o nome de Jesus. Ajuda, Senhor, os teus filhos, fortalece os teus servos, levanta os discípulos para a tua obra, em o nome de Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e a sublime consolação do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós agora e sempre. Todos digam amém. Meu irmão, Deus abençoe vocês. Amanhã nós estaremos aqui às 7h30 da noite. Eu espero você aqui. Convide alguém para estar no culto com você e Deus abençoe a tua vida. Você que está em casa, venha participar amanhã às 19h30 aqui na igreja. Nós estaremos de portas abertas recebendo vocês. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Até amanhã, em o nome de Jesus. Um abraço. Deus abençoe vocês, amém? Glória a Deus. Espero você aqui amanhã em nome de Jesus, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe.